E eu vi que o Ramiro foi de metrô e tal e falou, ó, tá cheio, tá pipocando de gente o metrô, mas ele chegou lá, tá vendo? Ó, porque de metrô, por mais que esteja lotado, você chega. A frequência ali, o ritmo é o mesmo, né? Ele para sempre no mesmo tempo ali, nas estações, e a coisa flui. Certo, Pedro Ramiro? Você que é um homem do povo e foi sentindo o calor da fiel torcida até Itaquera. Jogo às 7 horas, meu amigo. O bicho pega no trânsito, hein, Ramirão? Nossa. Fala, PDV, um abraço pra você, pro Milhose e pra quem nos acompanha. Não, com certeza, eu só venho de transporte público até pela facilidade. Tava falando aqui com o Marco Belo, repórter da Rádio Transamérica. Tudo bem que ele mora com a tia Leila, lá em Barueri. Mas ele veio de Barueri pra cá 2 horas. 2 horas de carro, do transporte particular. Agora, eu demorei cerca de 1h15 lá do Jabaquara através do transporte público. Foi mais tranquilo. O metrô tá cheio, tá? O metrô não tá tão de boa assim, não, tá? Aliás, esse jogo às 7 horas da noite, pipoca de gente, de torcedor, mas principalmente de quem tá saindo do trabalho, de quem tá voltando pra casa. E aí, os dois públicos se misturam, né? O cara que tá ou saindo do trabalho indo pro jogo, ou saindo de casa indo pro jogo, ou o cara que tá fazendo o caminho inverso, indo pra casa, né? Então, os públicos se misturam, mas tá tudo certo, tudo tranquilo para um jogo hoje que é muito importante pro Corinthians, vale vaga nas oitavas da Sul-Americana. Boa, e conta pra gente, ô Ramiro, porque o que vale esse jogo pro Corinthians hoje, além da despedida do Paulinho, claro, uma homenagem, mas a gente tem esse regulamento aí da Copa Sul-Americana, né? Pelo que eu entendi, o Corinthians já tá em um mata-mata aí, mas seria bom ficar em primeiro lugar pra avançar uma fase já sem precisar passar pela repescagem, é isso? Exatamente. Hoje só uma vitória interessa ao Corinthians. Não tem aquele papinho, é um empate com saldo de gols, que não. Isso porque o Racing do Uruguai é o primeiro colocado do grupo com 11 pontos. Importante lembrar que é o Racing do Uruguai, tá? Não é o outro qualquer Racing, é o Racing do Uruguai. E por isso o Corinthians vai a campo disputando apenas uma vitória, porque o Racing do Uruguai tem 11 pontos, o Corinthians tem 10 pontos. Então, se empatar, por exemplo, o Racing vai a 12 e o Corinthians fica com 11. Ou seja, o Racing vai direto às oitavas de final. O regulamento da Copa Sul-Americana é meio confuso, é diferente da Copa Libertadores, mas quando você pega o jeito é simples. Ó, o primeiro colocado vai direto às oitavas de final da Copa Sul-Americana com um adversário de outro grupo também que ficou em primeiro da Copa Sul-Americana. E o segundo colocado da Copa Sul-Americana vai para uma espécie de repescagem, para a disputa das oitavas da Copa Sul-Americana. Então, é no meio disso tudo em que uma repescagem com o terceiro colocado da Copa Libertadores, tá? Então, é importante lembrar, o Corinthians, por exemplo, no ano passado pegou o Universitário do Peru, hoje um jogo muito importante para o técnico Antônio Oliveira aqui na Neoquímica Arena. E aí, ô Ramiro, só pra gente ter uma ideia aqui, ó, tô até com a classificação da Libertadores. Caso o Corinthians não vença hoje em Itaquera o Racing, acho que o Corinthians vai vencer o Racing do Uruguai, Bruno Milhose. Mas é o seguinte, ó. Hoje o Corinthians teria pela frente aí possibilidades de adversários de uma repescagem de Sul-Americana. O Colo-Colo, neste momento, é o terceiro colocado do Grupo A da Libertadores. O Barcelona do Equador é o terceiro colocado do Grupo do São Paulo. O Estudiantes hoje é o terceiro colocado no Grupo C do Grêmio. Esse grupo tá bem aberto ainda porque o Grêmio tem esses jogos ainda a realizar. O Grêmio pega o Estudiantes. Exatamente, né? Esse jogo acontece inclusive amanhã, né? O Universitário do Peru, no grupo do Botafogo, é o atual terceiro colocado. O Palestino, no grupo do Flamengo, é o atual terceiro colocado. O Independente Del Valle é o atual terceiro colocado no grupo do Palmeiras. O Rosário Central é o atual terceiro colocado no grupo do Atlético Mineiro. E o Libertad do Paraguai é o atual terceiro colocado no último grupo, no grupo H, que não tem nenhum brasileiro. Então, assim, vem pedreira da Libertadores. E todos os times são mais complicados de enfrentar do que o Racing do Uruguai. Então o Corinthians tem que aproveitar esse momento não só para já avançar uma fase, ter tranquilidade para conseguir chegar mais longe sem tanta dor de cabeça na Sul-Americana, mas também porque, cara, é um momento do que o Corinthians está precisando de tranquilidade dentro de campo, né? Trazer resultado, torcedor para abraçar esse time, como o Ramiro falou, que legal que o torcedor tá indo para a Neoquímica Arena, tá lotando aí o metrô a caminho do estádio. É importante um momento de instabilidade, jogadores
jogadores indo embora, os caras que estão lá precisam dessa confiança para que esse ciclo novo no Corinthians aí a partir do meio do ano comece a trazer frutos interessantes, frutos positivos. Então, assim, um jogo importante em muitos aspectos e principalmente também por calendário, né? Você tirar 2 jogos da sua frente ajuda, né? Para um time que não tem tanto elenco, né, cara? Então, vale demais pro Corinthians. Aí, Ramiro, eu tenho alguns assuntos a tratar com o senhor sobre o Corinthians, mas primeiro ainda sobre o jogo. Porque tem coisa de política de bastidor também. Sobre o jogo, queria um provável Corinthians, o que o Antônio Oliveira pode escalar, quem ele pode tirar. O Paulinho vai ser titular nesse jogo de despedida, não vai? Conte pra nós aqui do Resenha Seguro Bet. Vamos lá então para explicar melhor para quem nos acompanha sobre toda essa situação, porque o Corinthians hoje deve testar um novo rapaz aí no campo de ataque. Um rapaz que muita gente ainda não viu jogar direito. Muita gente ainda quer saber como joga o tal desse rapaz. Igor Coronato deve ser titular, deve ser titular desse Corinthians no lugar do Romero. No lugar do Romero, ele deve ganhar uma vaga de titular. A gente ainda não sabe ainda se num 4-3-3 ou num 4-4-2. A possibilidade é de testar até o Coronato, por que não, como ponta. Um ponto aí que flutua um pouco mais, como o Roger Guedes fazia no passado, um cara que ajude a bola a chegar. E é fato que o Wesley já estava reclamando muito no último jogo, que a bola não estava chegando, ele apontava, joga em mim, vem em mim, e a bola não chegava. Então é muito grande a possibilidade de que o Coronado atue aí como titular nesse Corinthians na partida de hoje. Uma provável escalação com Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo. Um setor de meio de campo com Ranielli, Breno Bidon e Rodrigo Garro. À frente, Coronado, Wesley e Yuri Alberto, a provável escalação do timão. PDV? Ô Bruno, não seria interessante o Antônio Oliveira colar no Coronado aquele adesivo do cuidado frágil? Eu acho válido, cara. Porque, pô, vai que o cara chega numa chegada dura nele aí, já perde o cara de novo. E é frágil, viu? Realmente, o Igor Coronado tá difícil de ter uma sequência no Corinthians. Gostei dessa ideia aí. Um adesivinho, né, de caixa de papelão, né? Você coloca ali no calção dele e já resolve. O que você acha, Ramiro? É uma grande dúvida, né? É a grande dúvida da realidade do mundo alternativo. Cara, mas é porque... A dúvida da realidade do mundo alternativo. Boa, muito bom, hein? Parabéns, Pedro Ramiro. Tá direto de Trindade, né? Direto de São Tomé das Letras. Mas realmente, PDV, o Igor Coronado, assim, é o que o Ramiro falou, a gente não sabe quem é esse jogador, o que ele pode fazer no Corinthians ou deixar de fazer, porque até agora, quando jogou muito pouco, se lesionou rapidamente e, enfim, não teve uma grande sequência. Deu, se eu não me engano, 2 assistências já em cruzamentos, conseguiu enfiar algumas bolas, o que é importante. Mas muitos questionou, mas será que ele joga junto com o Garro? Qual vai ser a posição dele agora? Caso seja confirmada essa escalação, tá aprovado, né? Que pode jogar os dois, o Garro e o Igor Coronado. Até porque o Garro tá jogando quase como um volante, né? Nesse esquema do Antônio Oliveira. Ele volta muito pra construir jogada, não sei se eu sou a favor disso, mas o Coronado vai funcionar com ele, espero. Assim, o Romero é embaixador do Resenha Seguro Bet, né? Eu gosto muito do Romero, não acho que ele devia ir pro banco de reservas em nenhuma hipótese, mas já que é pra ser, eu acho que o Corinthians nesse esquema aí, com o meio campista a mais, um cara de criação, às vezes você libera mais o Wesley aí pra ficar mais à vontade e fazer a fumaça que ele faz muito bem, e o Yuri Alberto vai ser melhor municiado aí, é o que eu espero pra esse jogo, e vai ter espaço, viu? Porque o Racing do Uruguai não deve fornecer nenhuma grande dificuldade pro Corinthians criar jogada, conseguir criar oportunidade. Eu espero que seja um jogo de 2-3 gols do Corinthians contra o Racing do Uruguai. Tá, Oi, diga, Ramiro. O PDV, assim, agora falando sério sobre o Coronado, é uma grande dúvida, né? Não dá pra cravar que é um cara que joga muito, que é um cara também que não joga nada. Assim, eu não digo que ele é um cara que não joga nada, porque pelo que ele apresentou em alguns minutos de jogo já, dá pra dizer que ele conhece a pelota, né? Que ele conhece a bola. Agora, não dá pra dizer se ele vai conseguir jogar com intensidade como ele jogou, por exemplo, na Arábia Saudita, porque a intensidade aqui do Brasil é completamente diferente, né? Assim, eu acho que ele vai demorar, o Pretzel até fala isso e eu concordo, ele deve demorar pelo menos até o ano que vem pra começar a jogar bem mesmo no Corinthians. Aí, daqui a pouco tem odds, eu também tenho minhas dúvidas com relação ao Coronado. Inclusive, assim, eu sempre fui muito franco com relação ao Coronado quando o Corinthians contratou. Eu não conhecia. De fato, mesmo sendo um jogador brasileiro, eu não conhecia o Coronado. Eu tinha visto no Altirad, mas aqueles lances de YouTube, né? O cara dá aquele passe espetacular, faz um gol de fora da área e tal. Não adianta, né? Esse tipo de coisa ele tem que provar jogando no Corinthians, e é muito mais difícil, pode ter certeza. E até agora não mostrou muita coisa, mas eu ainda acredito que ele pode ser bem importante pro Corinthians nessa reconstrução do elenco.